Olá pessoal, então vamos ver aqui a questão de flare, tá? Então é uma coisa muito comum aí para quem trabalha com fotografia, edição de imagens, tá? E foi uma coisa que quando eu comecei a mexer com fotografia e edição e tal, a gente começa a pesquisar, né, para aprender a fazer as coisas. E eu sempre notei, assim, pelo menos na maior parte das vezes, que a pessoa te explica ali como faz, né, para usar o flare, mas não te explica em quais situações a gente usa aquilo, tá? O que a gente tem que ter atenção, tá? Então é isso que eu quero transmitir aqui. Então olha só, tô aqui com essa imagem, tá? E eu tô trabalhando com um ponto de luz. Então eu tenho que cuidar da luminosidade da minha imagem, tá? Então isso é uma coisa que eu tenho bastante atenção nas minhas fotografias. Não quer dizer que às vezes eu não erre, às vezes eu não me passe e tal, tá? Mas, de maneira geral, eu sempre busco, né, a naturalidade. Então aqui, ó, por exemplo, se eu estou trabalhando com um ponto de luz, eu tenho que ter atenção com a luminosidade, tá? Então a luz tem que fazer sentido na minha fotografia. Então olha só, estou com esse ponto de luz, eu tenho que mudar o modo de mesclagem dele para eliminar essa área preta. Como que eu faço isso? Eu mudo o modo de mesclagem para divisão, tá? Beleza, aqui não tem segredo, tá? Aí acontece o seguinte, ó, eu tenho que posicionar esse ponto de luz de forma que ele faça sentido na minha imagem. Então eu percebo, né, olhando a imagem, que a luz está vindo lá do fundo, já que as árvores estão claras, aqui era um laguinho, né? Então ele ia para lá, aqui a luz pegava nessas árvores na frente e fazia sombra aqui nessa lateral aqui, tá? Então, beleza, então eu tenho que colocar esse flare nessa região, tá? Aí eu tenho que posicionar ele, tá? E aí eu não gosto, tá? Não quer dizer que esteja errado, não, mas eu não gosto que fique muito grande essa marca amarela aqui, essa marca dourada do flare, tá? Então eu tento sempre deixar ele um pouco suave, nem que ele não apareça, mas só para ficar assim, que chame um pouquinho a atenção para a pessoa ver que a luz está vindo ali. Então olha só, eu vou aumentar ele, para ele ficar um pouquinho maior e ficar mais suave ali a transição, olha só. E aí eu colocaria ele mais ou menos assim, ó. Olha só, pode ver que eu estou colocando praticamente lá no céu, ó. Só vai pegar uma beiradinha aqui, ó. Ó, mais ou menos isso, tá? O antes e o depois, o antes e o depois. Então, claro que ele não está aparecendo de maneira brusca aqui, tá? Mas a intenção não é eu fazer o flare aparecer, é a minha fotografia fazer sentido, tá? Então aqui quem olha a imagem, ela tá vendo que o sol tá aqui, entendeu? Então é isso que eu busco, tá? Aqui uma outra situação, ó, a mesma, bem similar, ou seja, eu tenho o flare aqui, ó, tá? Desativei ele. Então olha só, eu vejo, obviamente, que a luz está lá no fundo, eu vejo aqui pela sombra, né, que olha só aqui na modelo que a luz está vindo lá do fundo, tá? Aqui, olha só, essa lateral aqui, ó, do cabelo dela tá mais claro, tá dourada, ó, e essa aqui não, então a luz estava realmente aqui atrás dela, tá? Então eu posso usar esse flare mais ou menos aqui nessa região, tá? Então olha só, vou pegar, vou botar ele mais ou menos aqui, ó. Posso aumentar ele um pouquinho também se eu quiser, ó. Olha só, ok, antes e depois, tá? Então pode ver que são, eu uso as coisas e isso aqui vale para muitas coisas na minha edição, tá? São pequenas coisinhas que vão construindo o resultado final, tá? Então aqui duas situações aqui de contraluz, tá? Aqui, olha só, deixa eu desativar ele, eu olhando a imagem, eu consigo ver que a luz não está vindo lá do fundo, né? Pelo menos aqui, ó, contra a lente, tá? Eu consigo ver aqui pelas pessoas que a luz está vindo do lado direito, né? E olha só como está mais claro aqui. E aqui na sombra, olha só, tem essa mureta, em cima está mais claro, aqui está mais escuro, tem a sombra aqui do tênis e aqui na grama. Então, esse flare tem que estar do lado direito aqui e não do lado esquerdo. Então, aqui eu coloquei um flare aqui de maneira muito suave, quase que ele não fosse aparecer também, tá? Porque, olha só, eu vou posicionar ele aqui, ó, não vai fazer sentido, porque se eu botar como se ele fosse o sol, né, a bola de luz aqui, ó, essa sombra, ela estaria vindo aqui, ó, nesse sentido, tá? Então é isso que tem que entender.
Então, se eu colocar lá, se eu ver uma foto com um flare ali, como eu vejo muitas vezes, às vezes até aqui, ó, então do lado esquerdo a sombra está desse lado e o flare está aqui. Ou contra a luz, dá para perceber que foi colocado aquele flare ali e fica extremamente artificial. Para quem entende um pouquinho, assim, uns detalhezinhos a mais, tá? Consegue perceber isso aí de maneira muito rápida, tá? Então, olha só, então esse flare, ele não pode aparecer aquela bola de luz, tá? E eu acho isso, tá? Não quer dizer que todo mundo tem que concordar, tá? Então, olha só, eu colocaria ele mais ou menos aqui, ó, posso talvez aumentar ele um pouquinho, ó. Pode ver, ó, ele não vai ficar muito perceptível, ó. Vai ficar bem difuso aqui a luz, ó, olha só, tá? Então, o antes e depois, olha só, nem aparece, porque a luz tá nessa região aqui, ó, por causa que eu percebo isso na sombra aqui, ó, tá? Então aqui, ó, situações que aí eu vejo muita fotografia, tá? É uma coisa que eu particularmente não gosto. Se tu gosta, se tu acha bonito isso, continue fazendo, tá? Então eu tô colocando aqui a maneira que eu penso, tá? E se alguém se identificar, beleza, olha só. Então eu vejo muita fotografia. Essa fotografia aqui, olha só, essa primeira é do mesmo ensaio, tá? Essa foto aqui é quando a modelo está aqui nessa região, ó, virada lá para o sol. Claro, aqui eu peguei justamente do mesmo ensaio, mas para explicar isso, ó. Então eu percebo só de olhar a imagem que a luz está vindo de frente para a modelo. Olha só aqui no banco, ó. Eu não tenho sombra aqui, a luz não está vindo do fundo que esteja fazendo sombra aqui na frente. Então eu vejo muita fotografia também, né? O pessoal gosta de colocar um flare, por exemplo, nas laterais ou no fundo da imagem. Fica muito perceptível que aquilo está totalmente fora da realidade, o que a imagem está mostrando, a não ser que tu altere aqui a questão da luminosidade na fotografia, tá? Então, e aqui outra situação também, ó, eu percebo que a luz está vindo do lado esquerdo, deixa eu desativar para não chamar atenção, ela está vindo de maneira suave, que tinha bastante árvores e tal, está vindo do lado esquerdo, ó, eu consigo ver aqui na sombra da modelo, mas será que faz sentido eu colocar um flare aqui? Às vezes não, às vezes vai ficar, o menos é mais, muitas vezes, tá? Então aqui é uma situação muito similar, olha só, pá, será que vai ficar legal eu colocar esse flare aqui? Ó, eu vejo muita fotografia, né, que o pessoal pega e coloca, né, um flare assim na lateral e tal, e muitas vezes, acredite, para quem nunca reparou, é só reparar. A gente nota pela sombra, né, das sombras, né, que tem na imagem, às vezes o pessoal coloca ainda o flare assim ao contrário, tá? Então a sombra está de um lado e o flare está daquele lado ali também, tá? Então era isso, tá? Então pode ver que foi uma explicação, uma coisa simples, mas para ver como tem bastante considerações, né, para fazer antes de usar isso, tá? Espero que possa ajudar aí quem esteja aprendendo e tal, ou que fazia de um jeito, talvez possa repensar, enfim, e também se não achar que deva fazer da forma que eu faço ou que eu considero, beleza também, né? Todo mundo é livre para fazer o tipo de trabalho que gosta, que acha bonito. Então era isso, tá? Deixa um comentário aí se gostou, pode deixar sugestão aí de outros tópicos, me segue lá no Instagram que é bem ativo. E era isso. Um forte abraço para todo mundo.